Começando pelas notícias do mercado financeiro, ontem foi um dia positivo para as bolsas mundo afora. Nos Estados Unidos, a expectativa de queda na inflação começa a incentivar os investidores a buscar projetos rentáveis, então uma expectativa de que a baixa na taxa de juros aqueça a economia, assim como as notícias positivas de que um acordo para o teto da dívida vai ser alcançado nos próximos dias. Então, esses dois fatores se somam para essa perspectiva positiva no mercado financeiro americano. E esses resultados positivos que se repetiram na Europa e na China também, com bolsas subindo ao redor do mundo. Embora a gente já tenha visto aí a inflação americana caindo quase pela metade nos últimos meses, o que indica uma trajetória positiva para a taxa de juros, ou seja, ela deve cair, mas o mercado financeiro fica contestando essa visão e um dos argumentos trazidos aí hoje é que a volatilidade ela está muito alta. Então, se a gente reparar aqui, antes da pandemia, as variações no índice de inflação elas eram bem menores do que as variações mês após mês depois da pandemia. Então, com esse aumento da volatilidade, fica mais difícil definir qual vai ser a trajetória exata desse indicador de inflação. Porque um mês ele cai mais forte, no outro mês ele não cai tanto, um mês ele aumenta pouco, no outro mês ele aumenta muito. Então é uma mudança que dificulta a própria análise, a própria previsão desses dados futuros do comportamento inflacionário. E mais uma discussão sobre isso, o Banco Central Europeu reticente para a redução da taxa de juros, justamente porque ele argumenta que existe uma incerteza significante nos resultados dos modelos econométricos, os modelos matemáticos que o banco usa justamente para fazer essas previsões inflacionárias. Então, com uma incerteza muito significativa, esses modelos perdem a capacidade de prever o comportamento da variável, o que faz aí o Banco Central Europeu tomar essa atitude mais cautelosa em termos da redução da taxa de juros. Ou seja, ele está sinalizando que ele só vai baixar os juros quando os indicadores se estabilizarem num patamar mais baixo de inflação, e com essa estabilização você tem uma maior definição das perspectivas futuras. Um outro tema curioso que o Financial Times traz hoje é porque tem aquele mito, né, inclusive muito difundido por uma das pessoas mais ricas do mundo, que é o Warren Buffett, um grande investidor, que é a ideia do buy and hold, ou seja, compre ações porque no longo prazo elas tendem a ter um resultado de maior crescimento do que qualquer outro ativo financeiro. E aqui um dado que mostra que isso não é uma verdade absoluta, não existe garantia nenhuma de que o futuro vai repetir o passado. Então, se para alguns mercados os ativos financeiros de bolsa de valores realmente têm tido um desempenho superior a outros ativos, isso não é verdade no Japão. Se a gente olhar lá em 89, quase 35 anos atrás, é onde foi o pico da bolsa japonesa. Essa bolsa que teve uma recuperação após a crise de 2008, mas ainda assim num patamar bastante inferior do que era 35 anos atrás. Ou seja, quem botou dinheiro na bolsa nesses últimos 35 anos, hoje tem um capital menor do que ele era há 35 anos atrás. Indo para a geopolítica, uma notícia bastante escandalosa na questão da guerra da Ucrânia
é que uma das principais forças de combate russa, o chamado Grupo Wagner, que é uma empresa privada paramilitar e que tem, né, lutado ao lado da Rússia contra a Ucrânia, o presidente dessa empresa, o dono dessa empresa, o Prigozhin, ele teria negociado com Kiev e passado informações militares da Rússia para a Ucrânia em troca de uma abertura para a fuga desse grupo Wagner da cidade de Bakhmut, onde os conflitos estavam muito intensos. Esse grupo Wagner estava sofrendo pesadas baixas, então para conseguir escapar e poupar aí muitos combatentes, esse indivíduo muito poderoso na situação atual da guerra da Ucrânia, o Prigozhin, teria dado essas informações para a Ucrânia para permitir a retirada das suas tropas do seu grupo da cidade. Obviamente, tem muita campanha de desinformação, onde o próprio Prigozhin já participou, falando uma coisa e depois ele próprio revelando que tinha mentido para desinformar. Dos dois lados, da Ucrânia e da Rússia, esse tipo de tática tem sido utilizado. Então a gente não sabe dizer, né, se é verdade ou mentira, se é só para plantar uma discórdia entre o exército russo e o grupo Wagner. Então, obviamente, é impossível julgar a veracidade da informação, mas só trazendo aí que é a grande discussão do momento em relação à guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia, que obviamente tem levado impactos à economia russa. Em um indicador principal onde a gente vê esse estrago econômico que está causando na Rússia é que as exportações de combustíveis fósseis da Rússia para o resto do mundo, elas reduziram aí praticamente pela metade no último ano. Sem dúvida, uma queda mais acentuada das exportações russas para a União Europeia, mas mesmo com uma manutenção do patamar de importação de China, Índia, não é suficiente para compensar todas essas exportações frustradas em direção à União Europeia. Então, se a Rússia antes da guerra estava exportando aí quase 30 bilhões de dólares em combustíveis fósseis, hoje essas exportações estão aí na casa dos 15, 18 bilhões. Então, quase a metade do que era um pouco mais de um ano atrás. Então, né, de novo, mesmo que outros países tentem ocupar esse espaço nas importações da Rússia, o volume da União Europeia era muito grande, então no total as exportações têm caído. Uma outra notícia curiosa, sempre eu vejo aí pessoas acusando a China de uma vigilância excessiva em cima dos seus cidadãos e que teria um sistema de crédito social que analisaria o comportamento das pessoas. E essas acusações é exatamente o que a Inglaterra vem fazendo. A França também, com a justificativa da segurança da Olimpíada do ano que vem em Paris, mas a Inglaterra nem tem essa justificativa e está implementando o uso de inteligência artificial com reconhecimento facial nas câmeras que são capazes de seguir e de observar um indivíduo ao longo do dia inteiro. Então, esse algoritmo de inteligência artificial, ele vai mapeando as pessoas, dando notas e passa a perseguir quem ele acha que tem uma nota baixa e que, portanto, representa um risco maior para a sociedade. Então, privacidade, liberdade são artigos cada vez mais em extinção nos países do Ocidente. E para finalizar por hoje, gostaria só de comentar umas notícias da Itália, onde a primeira delas é que a esquerda, depois de uma sequência de derrotas seguidas, parece dar um primeiro suspiro
com a vitória em várias eleições municipais, indo para o segundo turno em boas chances em muitas outras cidades, e do outro lado um refluxo da onda de extrema-direita que varreu, sobretudo, a região mais ao norte da Itália, e que os resultados dessa eleição apontam que essa onda da direita italiana está dando uma diminuída, está refluindo. Obviamente, isso não significa que a esquerda chegou ao poder, longe disso, como a própria líder do partido de esquerda, a Elly Schlein, fala, é o início do jogo. Então ela tem muita clareza que ainda tem um longo percurso a ser percorrido, mas que essas vitórias representam, né, um suspiro, um indicativo de que o jogo não está perdido e que tem muita disputa ainda pela frente. E um dos motivos desse refluxo da onda de direita na Itália são, né, vários escândalos, várias dificuldades que o governo vai enfrentando e que vai minando a aura de infalível que a oposição costuma ter, porque quem está no banco de reserva, eu tinha feito esse gol, eu tinha chutado assim melhor que aquele. Agora, na hora que é colocado face à situação concreta, a história é outra, né? É muito longe desse mundo idealizado. Então, a extrema-direita, que sempre usa de um discurso moralista, anticorrupção, são as pessoas de uma moral inabalável, mas quando vai ser confrontada com a realidade, muitas vezes isso não se confirma. E a Giorgia Meloni tem sido desgastada, e um dos eventos recentes que eu trago aqui é que a mãe da primeira-ministra italiana tinha uma participação acionária numa empresa em paraíso fiscal, e essa empresa envolvida com uma tentativa de privatizar praias na Itália, o que obviamente levanta as suspeitas de que políticas desse rezoneamento do litoral italiano pudesse beneficiar a própria mãe da primeira-ministra, sem uma publicidade desses fatos, desses interesses, esse conflito de interesse escamoteado por conta dessas empresas estarem em paraísos fiscais e, portanto, sem a devida publicidade. Então, aí um desgaste para Giorgia Meloni, e que acaba refletindo no próprio sopro de vida na esquerda italiana, que começa a ressurgir depois de ter sido varrida por essa onda de direita dos últimos anos no país.